um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer muito a professora Márcia Valéria, que é minha amiga acima de tudo, né, desde o período de estudante de pós, mas a mesa virtual com os professores Marco Tadeu, Charlene Braga, Miriam Salomão, Fátima Carrasa e o seminarista Fernandes Elias, é uma situação muito boa nesse período em que nós estamos assim reclusos, né? Vamos dizer assim, é quase o nosso período monástico, né? Estamos fazendo votos de ficar quietinhos no lugar, pensando e tentando entender até o processo, né, que nós estamos passando. Márcia Valéria me chamou e me deu um tema, porque eu sou professora da graduação da Escola de Museologia, responsável pelo laboratório de montagem de exposições. Eu tenho um projeto de pesquisa, design de exposições e a percepção, que é um projeto que a gente trabalha a pós-graduação junto com a graduação, onde a gente mistura teoria e prática, que é uma tarefa bem complexa, né? Tentar colocar em prática tudo que você aprende na teoria, numa área que é uma área em desenvolvimento constante, que é a área de design de exposições. Então, e trabalhar junto com estudantes que estão chegando com referências tão novas, e graças a Deus é uma universidade pública, a gente tem contato com as pessoas dos mais diferentes locais do Rio de Janeiro, e eu aprendo muito, aprendo inclusive no plano cultural, né, como as pessoas veem o mundo e veem as próprias exposições, né, essa análise crítica. O meu mestrado foi em História e Crítica da Arte, meu doutorado em Artes Visuais. Então, como museóloga, eu teria que cair em exposições, eu não tinha como fugir, nem quereria fugir, porque eu adoro essa parte. Mas aí é uma tarefa que só as amigas que dão, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer em 20 minutos tentar resumir uma coisa complexa dessa natureza? Então, eu resolvi pegar uma partezinha e vou tentar falar um pouco como que se pode trabalhar uma exposição de arte sacra católica, né? Quer dizer, na realidade, o que eu vou falar, ele serve um pouco para qualquer exposição, qualquer tema, né? Mas, para a arte sacra, a gente sabe que os objetos eles têm uma carga muito forte, né? Uma carga emocional e íntima, vamos dizer assim, muito forte. Mas o que eu vou falar poderia servir para qualquer tipo de exposição em museus. Vou tentar ver se eu dou conta de tão rapidamente. Agora, deixa eu me achar aqui, que eu tenho um PowerPoint. Está aqui. Vocês estão vendo? Estamos. Então, vamos lá. Perfeito, estou vendo também. Então, a gente vai começar pelo espaço físico, que geralmente é arquitetônico, uma galeria, algum espaço que você tem. Então, dentro desse espaço físico, você tem um espaço, um outro espaço, que seria o espaço perceptivo, é onde a pessoa vai entrar para perceber o que está sendo mostrado ali. Então, eu peguei um pouco o Baudrillard, o Jean Baudrillard, ele tem o Sistema dos Objetos, e é um texto muito interessante que ele fala dos objetos, da reunião de objetos, como um sistema, onde ele, de uma certa forma, depende do outro que está ao lado, e é muito o que acontece dentro de um espaço de exposição. Para a gente colocar dentro da nossa casa, a mesinha de cabeceira, ela está do lado da cama, porque ela tem uma função. É ali que você vai botar o copo d'água, ali você vai botar o relógio, o celular, né? Então, a escolha do lugar para ela é um lugar funcional, né? E como a gente vai fazer isso dentro de um espaço de exposição? Então, ele trabalha com a noção de arranjo e com a noção de ambiência, né?
Então, o arranjo ele está ligado à função. Quando você arranja o seu quarto, quando você dispõe os objetos, você dispõe dentro de uma função. Agora, a ambiência é emoção, entra um pouco do design. É para ficar mais, de uma maneira mais agradável e que não te canse o olhar. Então, se a gente fosse colocar, isso foi um exercício que eu fiz, né, com o Baudrillard e as exposições, você teria nas cores, você teria esse lado função e você teria esse lado emoção. Então, dentro da questão das cores, espera aí, deixa eu voltar aqui. Dentro da questão, vocês estão vendo direitinho? Estamos sim. Não sumiu nada, não, porque eu dei uma mexida. Sumiu não, fica tranquila. Então, você tem vou falar um pouquinho também de conceito antes de... Você saiu do modo apresentação, a gente está vendo todas as coisas em volta da sua tela. Desculpa te interromper. Pois é, isso é que eu estava querendo saber. Você tem que ir no PowerPoint que você está, apresentação de slides e pôr... É porque eu trabalho muito com Meet, eu não sou muito boa no Zoom. Eu acho que ele é igual ao Meet aqui. Helena, aperta Shift F5, que vai entrar novamente. Shift F5. Entrou. Vou dividir de novo. Entrou? Não, ainda não. Não, está aparecendo. A barra lateral. Mas a apresentação, não. Então, eu vou ter que ir de novo. Espera aí. Lá em cima está Share. Aqui. E aí eu aperto e aperto Share. E não aparece. Não, conta o Shift F. Aparece. Eu estou botando e não está aparecendo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação. Olha só, vou começar de novo. Apertar a apresentação de slides e colocar, vai aparecer no canto esquerdo, iniciar, aí você vê, aí você aperta. É que no meu não aparece a mesma coisa que está aparecendo aqui, ó, aqui na barra superior. Na barra superior, eu tenho assim, you are screen sharing. Tá dizendo não, aqui é no seu PowerPoint. É no seu PowerPoint. No meu PowerPoint. Tem aqui a apresentação de slides, em cima, na barra de isso. Aí você pode fazer aí do... Aí você clica do slide atual. Isso. Do lado esquerdo. Slide atual. Mais para o canto, não, mais para a esquerda. É o segundo. Não, mais à esquerda. É o segundo. Está no segundo. Aí. Página inicial? Não, do slide atual. O slide atual. Não, slide atual. Você saiu da apresentação de slides. Apresentação de slides. Apresentação de slides. Aqui. Aí, agora sim. Vocês estão vendo? Sim, não, tá ótimo. Isso. Pronto, vamos voltar tudo de novo. Então, para falar um pouquinho a respeito da terminologia dentro da museologia. Quando a gente fala museografia, a museografia é uma maneira de expor, atualmente é considerada uma maneira de expor. Dentro da terminologia antiga, museografia era tudo que era o prático dentro do museu. Fora a teoria, tudo era museografia. Catalogação era museografia, conservação era museografia, tudo. Mas agora se consolidou muito, principalmente na Europa, quando você fala museografia, você está falando de montagem de exposição. Então, vocês encontram expografia e museografia. Eu não gosto muito de expografia, ainda que não seja errado, porque você pode ter uma expografia feita pela Petrobras para mostrar o programa dela, ela está expondo. Né? A museografia ela é mais focada a uma exposição museológica. E a gente tem outros termos, como musealização. Né? Quem é da área deve saber. Musealizar é você retirar um objeto da sua função e colocar em outro espaço, geralmente um museu, um centro cultural. Atualmente, você não precisa mais tirar o objeto da sua função e nem do seu local. Você pode musealizar in situ, né? Como as próprias pirâmides o são.
né? Até porque ninguém ia conseguir carregar para lugar nenhum. Mas essa questão de musealização, sempre o objeto ele acaba perdendo um pouco da sua carga, né? Porque ele é tirado do sistema, e a gente volta para o Baudrillard. Ele é tirado do altar, ou então ele é tirado, se for uma imagem, ele é tirado de todas aquelas referências que estão em torno, que fazem com que ele fique mais carregado, né? De emoção e de referência de memória. Então, dentro de uma exposição museológica, para fazer uma museografia de objetos sacros, você vai ter que trabalhar com essas duas instâncias, o arranjo e a ambiência, né? Então, o que entraria nesse arranjo? As cores, por exemplo. Você tem uma cor funcional dentro da exposição, você não imagina em fazer uma exposição sobre a Semana Santa sem colocar um pouquinho de roxo em alguma parte, digamos. Aquilo vai lembrar, vai fazer lembrar para as pessoas que têm essa informação e essa memória. Porque quando a gente faz uma exposição, a gente não domina a percepção de quem vai entrar pela porta. Você pode ter pessoas que já vêm, que a gente fala com a mochilinha nas costas, cheias de informação, e aí elas vão decodificar aquilo com uma rapidez enorme, e vocês podem ter pessoas curiosas, mas que não são do meio, que vão estar secas para ler alguma coisa, para ter algum tipo de informação, para se situar melhor dentro do espaço. Então, a gente trabalha sempre pensando em vários tipos de público, né? Então, na questão da emoção, a gente trabalha dentro do design, a emoção barra design, porque o design ele trabalha muito, né, essa parte de ambiência, você vai tentar favorecer o seu objeto. Se você tem objetos em terracota, digamos, né, aquelas imagens religiosas em terracota, você não vai poder colocá-las contra um fundo quase da mesma cor, porque aquilo não vai permitir que a pessoa perceba aquela forma de uma maneira mais intensa, né? Então, você tem que trabalhar, a gente diz que é sempre uma negociação que você faz, né? Dentro do possível. Nem sempre as coisas funcionam assim. Eu me lembro quando eu estava lá no Museu Arquidiocesano, às vezes uma pessoa que nem é da área, ela acha que é interessante botar o fundo da vitrine dessa cor porque ela acha lindo, né? Então, a gente não escolhe porque é lindo, a gente escolhe pelas referências de memória, né? A gente escolhe por questões de auxiliar a percepção do objeto, mas sempre dentro dessa que faça uma ambiência agradável. O mobiliário, a gente chama de mobiliário os suportes, as vitrines, né? Então, dentro da função, a gente vai precisar ter uma vitrine. A gente tem objetos que não podem ser tocados, né? Então, como a gente vai fazer essa vitrine para que ela não brigue com o objeto que está dentro, que, musealizado como ele está, na função original, ele não estava dentro de uma vitrine. Então, tudo isso é uma maneira de negociação. Às vezes, você faz uma vitrine muito maior para que a pessoa, olhando o objeto, os limites da vitrine saiam da visão, né? Uma vitrine muito fechada vai te jogar sempre o olhar junto aos limites físicos e não ao objeto. E como o design, o mobiliário, né? Dentro de no caso, um objeto de arte sacra. Você vai procurar, a gente sabe, agora falando um pouquinho do Mircea Eliade, que o tempo religioso não flui, né? Nós estamos num terreno de tradição, de repetição. Então, você colocar objetos muito arrojados ou muito fora do arranjo natural daquelas obras de arte sacra, você pode criar um ruído de comunicação para a pessoa que está diante, né? Iluminação. Você tem a iluminação na função, né? Não a função é iluminar, todo mundo sabe. Mas aquela obra, como ela estava lá no original, né? Então, ela estava com luz de velas, a luz vinha de baixo para cima, de cima para baixo.
você pode querer dar uma aparência, e aí a ambiência dela o mais próximo possível de como ela estava no original, no seu local de origem. Não é obrigação. Você pode fazer completamente diferente por questões de design, né? Mas isso tem que ser negociado, né, com a pessoa que geralmente faz a curadoria, que é uma pessoa muito mergulhada no tema, no assunto, e você vai ter que negociar qualquer modificação nesse plano com ela. Os textos, eles são fundamentais, eles são informativos. A gente sabe que agora as etiquetas, que antigamente, etiquetas são as pequenininhas, né? Legenda, geralmente, a gente fala legenda, aquela que vem embaixo da fotografia, né? Como se fosse no jornal uma legenda. A etiqueta é aquela pequenininha que fica soltinha do lado da peça. As etiquetas estão se ampliando, se complexificando, elas estão acrescentando mais detalhes, porque uma coisa é você saber que aquela é Santa Polônia. Outra coisa é você saber que ela é padroeira dos dentistas. Então, isso dá uma visão completamente diferente à peça, né? Então, quanto mais informação você acrescenta àquela obra, maior vai ser a capacidade de percepção de quem está olhando. Agora, na ambiência, a emoção e o design, você pode querer fazer um ambiente escuro, se for o caso, você tem obras medievais, né? Você não tem como você fazer uma exposição de obras medievais com excesso de iluminação, né? Porque isso quebra a ambiência, quebra o clima. Não é esse clima, que é o clima que nós temos, pode ser, às vezes, até erroneamente, mas eu falo sempre para os alunos, se você já trabalhar com parte das noções que o público já tem do senso comum, aquilo ajuda um pouco a ele se entender dentro do espaço, né? Então, você pode botar uma lâmpada focada só em cima daquela peça, né? E aí entra a negociação da conservação, que o professor Marcos Tadeu sabe muito bem, né? Quanto de luz que aquela peça vai poder receber, né? Será que ela não seria melhor colocar dentro de uma redoma de vidro, com filtro anti-UVA e UVB para proteger? Isso é o tempo todo. Por isso é que os projetos de exposição, eles têm que ser negociados o tempo todo com quem vai oferecer o acervo, com o curador, com o iluminador, né? Porque agora a gente sabe que esse grupo, que é um grupo grande que trabalha, né? Num projeto de exposição, às vezes eles fazem os projetos separados, né? Então, o projeto da parte do mobiliário é feito em São Paulo, o projeto de iluminação vai ser de um outro. Quando aquilo tudo junta, nem sempre o resultado é um resultado positivo. E as nossas mídias digitais, que são cada vez mais dentro do espaço de exposição, e a gente tem que tentar não fazer com que elas, que são completamente exógenas a essa linguagem de exposição, até agora a exposição tinha uma linguagem, né? Quando você entra ou entrava dentro de um museu, você já esperava, sabia mais ou menos o que você ia ver. O espaço ia ter objetos dentro de vitrines, com etiquetas. Eu estou dentro do tempo, Márcia? Tá sim. Dentro de etiquetas, você já tinha mais ou menos formatado na cabeça o ambiente que você vai entrar. É mais ou menos quando você entra, mal comparando, num restaurante. Você já sabe mais ou menos o que vai ter. Mesas, garçons, mas agora, de repente, entram as mídias digitais ferozmente dentro do ambiente de exposição. Por que eu digo ferozmente? Porque os designers digitais agora, eles têm uma importância enorme dentro dos projetos, porque é como se você estivesse mostrando que está atualizado, meu museu está atualizado, porque ele está trabalhando com realidade aumentada, ele tem trocentos vídeos com informação, mas isso tudo tem que ser medido, porque não podemos perder de vista
que o objeto a ser respeitado ali é o acervo que você está mostrando. Ele tem que comunicar acima de tudo. Então, toda essa mídia ela tem que ser usada em função do objeto, não em função da própria tecnologia. A gente não pode esquecer que a luz que um vídeo emite é uma luz completamente diferente da luz das cores do pigmento. Ele briga um pouco no espaço, né? Eu não sei, vocês foram naquela exposição de Mondrian que teve no CCBB, tinha um quadro muito bonito de Mondrian, mas com aquela paletinha, não era nem daquelas mais vibrantes de cores primárias dele, era uma... E do lado, em tamanho maior e bem próximo, você tinha uma tela em cor e movimento. Então, a competição que se estabelecia ali, em termos de percepção, era imensa, né? Tem um neurologista que ele fala que o cérebro da gente só pode prestar atenção em uma coisa por vez, prestar atenção profundamente, e é a que nos causa maior interesse. Aí você vai para o campo do subjetivo. O que é mais interessante para uma criança de 10 anos, para uma criança de 15, um adolescente de 15 anos? É ver no monitor todo aquele movimento contando a história, ele produzindo, ou é olhar aquele quadro com um olhar curioso e atento? Esse é o nosso medo agora, que a gente sabe que as mídias digitais vão entrar cada vez mais, mas como vai ser esse protocolo de uso para que o nosso acervo não fique prejudicado? Eu estou mostrando aqui, isso é uma exposição do Rijksmuseum, que foi refeita há pouco tempo, lá na Holanda, em Amsterdã, e eu considerei assim que foi muito bem pensada, porque vamos pensar no espaço. Eles trabalharam arestas, você está vendo que é como se fossem arestas. Vocês estão vendo a minha setinha? Sim. Ou não? Ou eu tenho que buscar? Está vendo, sim. Tá? Sim, parece sim, Helena. Parece. Então, você está vendo que ele fez como se fosse abóbadas de arestas, né? De uma certa maneira, o espaço ele faz você lembrar de um ambiente que seria um ambiente religioso. Essa ambiência, vocês imaginem, fechem os olhinhos, imaginem um cubo branco, né, como a gente fala, as paredes todas brancas em arestas retas e com essas obras. Quer dizer, o mergulho da ambiência não ia ser a mesma coisa. As peças iriam estar lá, a gente ia admirá-las, mas elas iam perder um pouco daquilo que elas normalmente perdem quando elas são retiradas, que é a musealização, quando elas são retiradas para o espaço. Agora, repare só esse tipo de solução para colocar os spots. Isso lembra o quê? Lembra aqueles antigos castiçais medievais, que eram redondos, não é? E que tinham... E ele é super prático, porque ele permite redirecionar para qualquer lado as obras. Então, foi uma solução de design, mas que está toda calcada na ambiência, né? Em favorecer... Eu vou mostrar outra aqui. Olha só, aqui você não tem esse tratamento com os spots. Os spots eles são colocados na maneira que normalmente são, né, em madras, mas eles quebram um pouco, né? Visualmente, eles não têm a mesma ambiência que você encontra nesse lugar, né? Vamos ter vitrines, a gente tem essas vitrines, esses vidros agora são vidros invisíveis, como se chama, não é aquele vidro antirreflexo, não. Ele é invisível mesmo, a ponto de eu bater com a minha testa quando eu fui chegar mais perto para olhar. Dessa maneira, você mantém o objeto dentro de uma redoma, sem reflexo nenhum, o que favorece um pouco a observação. Outra coisa aqui, na questão dos trípticos, né, tentar colocá-los não como quadros na parede, que eles não eram, né, mas numa posição, eles fizeram aqui, então, dentro desse mobiliário, e aqui eles sugeriram, eles eram apoiados em cima de altares, né, nem sempre altares, às vezes dentro da própria residência. E aqui vocês estão vendo
eu acho que aqui dá para ver. Aqui atrás a gente tem um espaço com vidros em transparência, que é um objeto, são objetos que você não teria normalmente dentro da igreja, são os vitrais, né? Então, você aproveita a mesma linguagem e você tenta pegar essa linguagem para trazer uma informação, ele tem informações escritas, mas dentro de uma linguagem de vitrais. Vocês reparam que esse tipo de imagem, que são imagens que já estão com os tons meio apagados, né? Com o tempo vai perdendo, se você colocar uma imagem dessa, que tem um pouco de azul, um pouco de âmbar, contra uma parede verde ou uma parede azul forte, você nunca vai conseguir ver essa imagem no tom que ela tem, né? Então, aí tem que ter um cuidado muito grande. Eles escolheram esse cinza, que é um cinza neutro, que clareia quando a luz é colocada. Geralmente, a gente usa cinzas misturados com pigmento ou de azul ou de verde, para ele não ficar aquele cinza-cinza. Quando você olha assim, você acha que é cinza. Mas se você colocar do lado um cinza puro, meio a meio, preto e branco, esse aí tem cor. Aqui, você vê que a questão da iluminação também é uma iluminação que te tira um pouquinho da atenção. Mas uma certa simetria, né? Aí a gente tem que pensar, quando a gente vai usar o espaço, por que eu estou usando simetria? A gente sabe que o clássico é simétrico, né? Então, pode ser uma escolha, nem sempre todo mundo que está envolvido com a exposição tem a facilidade de fazer essas associações. Mas se você está fazendo uma exposição do Renascimento, você pode abusar um pouco da simetria, porque era a parte ideal deles, né? Se você está no medieval, você já pode trabalhar um pouco com um pouco de movimento, que também tem o barroco, né? Então, isso tudo a gente pode agregar. Vocês reparem aqui, que aqui as bases, elas são do material, eu não sei bem, ele brilha, é muito moderno, né? Então, isso, de alguma maneira, moderniza, atualiza a exposição, mas eu não sei até que ponto isso te tira de uma ambiência e te joga num outro lugar, né? E o que um projeto de exposição deve fazer, ele deve tentar manter o clima onde os objetos estavam dentro de uma maneira estética. Aqui a gente tem o Museu da Inconfidência, para mostrar locais que não têm muito dinheiro, né? Porque também a gente pega o Rijksmuseum e aí fala, bom, mas fez tudo. Aqui você vê que, de uma certa forma, eles conseguiram trabalhar as sombras, né? É muito interessante quando você trabalha as sombras, porque as sombras elas dão uma parte mística, né? E como as velas faziam, né? A gente sempre fala, né? Márcia Valéria me falava, a gente nunca teve oportunidade de entrar numa igreja barroca cheia de velas e tochas para ver os anjinhos todos mexendo a cabecinha, né? Então, hoje em dia, você tem como fazer isso com essas novas luzes, né? Fazer aquele bruxulear de uma vela para você ver realmente como o barroco era movimento assim mesmo, né? Pelas luzes. E aqui é só para trazer uma coisa inusitada do Júlio. O Júlio está se doutorando lá com a gente, vai defender agora, o Júlio Dantas, que é do IFAM, né? Marcos deve conhecer, né, Marcos Tadeu? O Júlio Dantas. E ele é o diretor do Museu de Arte Sacra de Paraty, e ele fez uma exposição na nave da igreja, né? É uma coisa muito interessante, porque as pessoas é um local que pode experimentar essa passagem do sacro para o laico, né? No mesmo momento, é muito interessante. E ele fica me mandando, porque ele muda essas vitrines mensalmente, de acordo com o santo do dia e tudo, e as pessoas vão lá ver.
Então, é interessante essa ideia, porque é um inusitado. A gente não imagina encontrar um museu dentro da... Ali, esses objetos eles estão musealizados, né? Esses objetos eles não estão e não estão em função. É muito curioso. Eu falo, olha só, você vê... Porque, na realidade, os santos que estão ali, eles não estão nos seus lugares, as pessoas não rezam na frente deles, as pessoas vão lá, leem as etiquetas, né? É muito curiosa essa passagem de um meio de observação para outro meio de observação, que é muito o que acontece no Vaticano, por exemplo. As pessoas que entram na igreja de São Pedro, elas olham para aqueles objetos, grande parte das pessoas que vão ali como turistas, elas andam ali como se elas estivessem andando dentro de um museu e não dentro de uma igreja. Então, essa percepção, que é muito curiosa, essa passagem, que é uma passagem tipo um pato ou um coelho, vocês conhecem aquele pato-coelho, que hora você vê um pato, hora você vê um coelho, que é muito usado? Você tem que fazer um esforço para passar de uma percepção para outra. Então, a gente tem que ter essa noção. Lá no Museu Arquidiocesano entravam senhoras, isso a Marli falava, que queriam se abraçar com a custódia do mestre Valentim. Para elas estavam no momento de fé, elas não estavam no momento do museu. Então, o Museu de Arte Sacra e a exposição de arte sacra, ela tem, para fechar, né, ela tem essa característica muito interessante de serem obras maravilhosas, né, em questões artísticas e questões estéticas, mas o museólogo ele não pode esquecer que elas têm uma carga muito grande de emoção, de devoção, que também tem que ser respeitada, e isso tem que transparecer dentro de uma expografia, no caso, uma museografia, nos museus ou numa exposição fora de um museu, num espaço, num centro cultural, como é o CCBB, dessa maneira. Então, é muito mais profundo que isso, mas para satisfazer as vontades da Márcia Valéria, né, que me deu 20 minutos, meia hora para falar de um assunto tão sujeito a tantas controvérsias e... Um assunto para o ano inteiro, né, Helena? Poxa, isso aí... Não, e está mudando toda hora, né? É verdade, para o resto do ano. Obrigada, gente, pela paciência. Obrigada a você, Helena. Foi muito...